Olá, bom dia, ótimo sábado para todo mundo que tá aqui entrando. Muito bom, muito feliz de estar aqui em mais um encontro. Seja bem-vindo, Bárbara, Rafael. Deixa eu fixar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, ótimo sábado. Deixa eu fixar aqui o nosso tema de hoje. Como vocês estão nesse sábado? Hoje eu tô em outro lugar aqui fazendo a live por um compromisso, mas vou tentar fazer alguma coisa bem diferente aqui nessa live para que ela seja mais interessante. Bom dia, Bárbara, obrigada, cortei o cabelo, queria ter cortado mais, mas da próxima eu corto, obrigada. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando eco, alguma coisa assim? Ou tá tudo certo? Bom dia, Dr. Rafael Tedesco, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu vou fazer um experimento aqui nessa live de hoje. Eu vou passar aqui algumas imagens que eu preparei para vocês. A gente vai conversar sobre a prova nas ações de consumo. É um assunto muito interessante e eu resolvi abordar esse assunto. Bom dia, Laura, minha amiga. Bom dia, presidente. Bom dia. Eu resolvi abordar esse assunto porque na live que eu fiz sobre petição visual, sobre legal design, de trazer as imagens para as petições, eu vi várias pessoas demonstrando interesse, né, de como que eu faço, como que eu posso melhorar a minha prova nas petições, né? Então eu resolvi falar da prova nas ações de consumo, porque eu vi que é um assunto muito interessante para todo mundo e que vários colegas advogados e advogadas eles atuam, né, nas ações de direito do consumo, como eu gosto de dizer. Então aqui, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês e vocês vão me avisando se vai dar tudo certo. Vamos começar aqui o nosso compartilhamento para a gente começar. Ótimo. Andreike, bom dia, doutor Andreike, muito bem-vindo. Vocês estão conseguindo ver minha imagem que eu botei ali? Conseguiu, né? Vamos lá. Hoje a gente vai bater um bate-papo aqui muito legal sobre a prova nas ações de consumo. Vai ser bem dinâmico, né? Eu vou conversar sobre várias coisas aqui e depois eu vou dar exemplos de como que a gente pode melhorar a produção da prova. Obrigada, presidente. Obrigada. Como que a gente pode melhorar a produção da prova nas ações de consumo? E eu vou dar alguns exemplos básicos. Mas antes, eu vou começar falando bom dia, Nelson. Bom dia para você também. Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente fala de prova em processo, a gente tem que pensar na seguinte forma. Eu tô falando de prova nas ações de consumo. Então, nada é básico. Não parta do princípio ou da premissa que o juiz sabe que o dano moral é presumido, que eu não preciso provar. Bom dia, Zandonite, bom dia. Então, quando a gente fala de prova nas ações de consumo, a gente não pode achar que nada está subentendido, que nada está presumido, porque não é assim que funciona. E eu vou mostrar para vocês como deve ser feito, mas eu vou iniciar a nossa fala falando sobre a importância da prova. Eu vou mostrar para vocês que tanto o Código de Processo Civil, quanto a Lei 9.099 de Juizado Especial Cível e quanto o Código de Defesa do Consumidor, eles colocam a prova nas ações de consumo num patamar muito acima. E aqui eu vou começar, olha, repita comigo. Eu vou provar e eu vou provar. Não, a partir de hoje você não vai achar mais que você não precisa provar, que a prova já está no processo, que você já fez a sua narrativa dos fatos, né? Que o documento 1, o documento 2, o documento 3, ele já tá lá. O magistrado, se quiser que vá. Não. A partir de hoje você vai entregar pronto. Tá? Esqueça tudo isso que a gente já conversou ou que você pensa a respeito de que pode estar no anexo. A documentação e a prova, ela vai sim estar no anexo, sem sombra de dúvidas. Mas você precisa
trazer o seu leitor, trazer a pessoa que você quer convencer já para a sua petição. E lembre-se, como eu postei durante a semana, o seu convencimento, a sua técnica de convencimento, a sua linha de raciocínio para a sua tese e para apresentar a sua prova, ela vai do endereçamento da sua petição até a assinatura. Então, todos os momentos você vai informar, afirmar a sua tese e a sua prova. Vamos lá. O artigo 77 do CPC, olha que incrível. Eu escolhi esse artigo para a gente começar, porque ele é um artigo excepcional para a gente falar de prova. E ele fala quais são os deveres das partes e procuradores no processo. E aí, olha o que o inciso 3º fala. É dever da parte e dos procuradores, nós, advocacia, não produzir provas e não praticar atos inúteis. Observe, a gente tem um dever de não produzir provas inúteis e desnecessárias. Aqui a gente já começa a analisar a importância da prova, mas uma prova pensada, uma prova estratégica e uma prova que esteja relacionada com o seu pedido, a sua causa de pedir, com os fatos que você relata, né? E isso está muito ligado a principalmente a produção de prova testemunhal que a gente vai produzir na audiência de instrução e julgamento, né? A gente não ouve qualquer testemunha, a gente não pede qualquer depoimento, né? Então aqui já diz muito sobre isso, não produzir provas inúteis. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. A nossa segunda fala é o 319, também do CPC. Que ele fala, a petição inicial, eu não consigo mudar aqui, né? A petição inicial deve conter a prova com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E aí pode ter algumas pessoas, né, que possam falar assim, Suelen, a gente está falando no novo CPC de distribuição dinâmica do ônus da prova. Então a gente não tem essa necessidade tão grande ou tão imperiosa mais de que o autor que tem que provar, né? E se eu tô falando de relação de consumo, eu tô falando de inversão do ônus da prova, aí que eu não tenho a menor preocupação do que eu tenho que provar. Se eu estiver falando de dano presumido, sem chance de eu provar. Observe, eu apresentei para vocês o artigo 77 do CPC que fala que é dever dos advogados e das advogadas nos processos não produzir provas inúteis. Ou seja, o processo, ele é o caminho, ele é o meio pelo qual você vai apresentar as provas do direito. Ou como réu, extintivo, modificativo do direito do autor, né? Aquelas provas aquelas alegações que o autor informa ter. Bom dia, Cleilton. Bom dia, doutor Lourenço. Bom dia. E agora eu estou trazendo para vocês o artigo 319, que fala que a petição inicial deve conter as provas. E aqui eu queria fazer um adendo sobre estratégia de processo. Algumas pessoas me perguntaram durante a semana, falaram assim, Suelen, mas como é que eu faço então para provar? E eu respondi de uma maneira muito simples, provando. Mas isso precisa ter uma estratégia. Será que eu realmente preciso apresentar todas as provas na inicial? A minha resposta é, depende. Depende por uma razão muito simples, porque a segunda pergunta que eu vou te fazer é, você vai usar essa prova onde? É na justiça comum ou é no juizado especial? No juizado especial, eu te digo com toda certeza absoluta, não guarde cartas na manga. Porque a chance de precluir o seu direito de prova é altíssimo. A gente está falando de celeridade, oralidade e informalidade no juizado especial cível. Então, apresente as provas ou na inicial ou na contestação, porque você pode ser surpreendido com algum desfecho que você não esperava e ter precluído o seu direito de apresentação de provas ou de requerimento de provas. E quando a gente fala da justiça comum, no CPC, que também é uma análise subsidiária da Lei 9.099 do JEC Cível, ele fala, tá sem som, Gil, a Gil me falou aqui que tá sem som. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá sem som? Me respondam por gentileza se vocês estão ouvindo. Como que tá o som?
Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Estão me ouvindo ou não? Tá ouvindo, perfeito. Obrigada. Então, o artigo 319, ele fala, a prova do autor tem que vir na petição inicial. Quando eu falo de justiça comum, a gente consegue ter uma estratégia melhor de provas. Por quê? Eu posso querer não antecipar narrativas, eu posso querer não antecipar provas, porque eu não sei como vai ser a contestação. E eu espero a contestação para, em réplica, eu retificar, ratificar ou apresentar novas provas. Mas isso na justiça comum. E eu preciso fazer essas duas interpretações para vocês que estão me ouvindo. Por quê? Porque eu estou falando de justiça comum, mas eu também estou falando de juizado especial cível, que normalmente é onde moram as ações de consumo. Então, se você está ajuizando ou se você está contestando uma ação de direito do consumo no juizado especial cível, não guarde cartas na manga, porque isso pode ser um tiro no pé. E mais na frente eu vou falar sobre a nulidade de algibeira. Ela é muito importante para a gente entender essas cartas na manga que a gente costumava usar no CPC de 73, mas que agora não é bem visto no CPC de 2015. Tá bom? Então observe, apresente as provas na inicial e na sua primeira manifestação, na contestação. Cuidado para não guardar as cartas na manga. Um outro artigo que eu trago para vocês é o 311. Olha a importância da prova, pessoal. Ele fala, a tutela de evidência ela vai ser concedida, entre outros requisitos obrigatórios, mas também quando a pessoa provar que as alegações de fato, ou seja, o que ela está narrando que aconteceu, puder ser comprovada apenas documentalmente, né? De maneira muito genérica, eu poderia afirmar que tem dois tipos de prova, né? E a documental, ela é muito importante. Olha a importância da prova. O juiz, o CPC, está dizendo pra gente o seguinte: advogado e advogada, se eu olhar um documento, se eu olhar uma prova e ela me mostrar que o que você fala faz sentido, que você tem razão, eu concedo a sua tutela de evidência. Olha a importância da prova para o processo. Isso é muito importante. Tem outros requisitos, mas aqui eu quero elencar para vocês a importância da prova. E no inciso 4º ele fala, a petição inicial foi instruída com a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. E aqui eu queria fazer uma observação com os senhores a respeito das provas. Quando a gente fala de prova, normalmente a gente fala bastante sobre as provas do autor na petição inicial. Mas eu queria conversar com vocês da importância da prova do réu na contestação. Gente, mais importante do que provar é refutar. Então, se você está defendendo o réu, se você está advogando para o réu, é preciso que todos os fatos e provas sejam refutados. E a prova de que eu estou falando isso, de que do que eu estou falando é verdade, é importante, está aqui no parágrafo 4º. Quando ele fala, quando ele fala de tutela de evidência, ele fala, se o autor provar nos fatos e nas provas e o réu não se opor ou não apresentar prova, eu concedo. Olha a importância da prova. E é exatamente isso que eu falei com vocês no início. O CPC está falando, se você trouxer uma prova que eu olhando, lendo os fatos que você me narrou e a prova tenha congruência, faça sentido, o juiz vai deferir a sua tutela de evidência. Olha a importância da prova. Vamos prosseguir, que a gente vai chegar na parte prática, que é a parte mais legal. Mas antes eu preciso fazer essas observações com os senhores. Incumbe ao réu na contestação apresentar toda a matéria de fato, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Ou seja, petição inicial e contestação precisam trazer as provas. Mais uma vez eu repito, cuidado
com aquilo de guardar as cartas na manga. Cuidado! O CPC ele é muito claro ao afirmar que a inicial e a contestação têm que trazer toda a narrativa fática e todas as provas, inclusive especificação de como você quer provar, se não for possível você apresentar nesse momento. Então a gente precisa ter muito cuidado e muita cautela nisso. Apresente as provas e muito cuidado com a sua estratégia, principalmente no juizado especial, para não correr o risco de precluir. Depois a gente vai conversar, Suelen, precluir, perdi esse prazo, como é que eu faço? A gente vai conversar sobre isso lá na frente. E vamos lá, no JEC cível. Suelen, como é que eu faço? Você está falando de CPC, você está falando de petição inicial, tudo lá no CPC. Mas e no JEC cível, que eu tenho princípios norteadores completamente diferentes e completamente específicos? Quais princípios eu estou falando? Eu estou falando de oralidade, impessoalidade, celeridade. Isso é muito importante no JEC, porque isso quer dizer pra gente de uma maneira muito clara, assim, ó, bora, que aqui é rápido, aqui é célere, aqui é menos complexo. Então eu preciso que você me apresente a prova de uma maneira muito rápida, de uma maneira específica, sem rodeios. O juizado especial é isso, é técnica, você não vai abrir mão da técnica, mas você sempre tem que contar com a celeridade, ok? Juizado especial, olha o artigo 32. É admitido todos os tipos de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. E aí eu queria fazer duas observações. A gente tem que se atentar para a narrativa dos fatos e para as provas. Por que eu estou batendo na tecla da narrativa dos fatos? Eu conversei com vocês essa semana, bastante inclusive, sobre a narrativa dos fatos, né? Se você é autor, você tem que narrar esses fatos de uma maneira extremamente interessante. E você tem que lembrar que você está narrando os fatos para alguém que nunca ouviu falar daquele problema e do seu cliente. Ah, mas o juiz vê isso todo dia, Suelen. É dano moral por falha na prestação de serviço bancário. É dano moral por falha na prestação de serviço de telefonia. Todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar. A gente pode estar falando de um dano moral presumido, inclusive. Mas a prova dos fatos e a narrativa, como você faz, talvez vai fazer o seu dano moral, do seu processo, da sua inicial, sair de um patamar básico de 1.000, 2.000, 3.000 para um patamar superior. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, observe na Lei 9.099, na Lei do JEC cível, como que ele já fala da importância das provas. Ou seja, você vai usar as provas para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. E aí ele fala das partes, né? Então, estou falando de autor, mas eu também estou falando de réu. O artigo 33 também traz uma alusão lá do CPC que a gente falou lá na frente do artigo 77, que fala que são deveres das partes não produzirem provas inúteis e desnecessárias. E aqui na Lei 9.099 também fala sobre isso. O juiz ele pode limitar a produção das provas ou excluir, né, aquelas que ele considerar impertinente, excessiva ou protelatória. Olha a importância disso. Exatamente isso, Andrei, que a narrativa dos fatos, ela faz toda a diferença na decisão. É muito interessante, muito importante, quando a gente vê que um juiz, para decidir, usou a nossa narrativa dos fatos. Primeiro que a gente fica assim, bingo, né? Check, ele leu, ele entendeu e eu consegui convencer. Tanto que ele reproduziu o que eu disse. Olha como que foi importante a maneira como você fez a narrativa desses fatos. Então, observe, fatos e provas, ok? Muito importante. E no CDC, Suelen, já que a live é sobre a prova nas ações de consumo, como é que funciona isso no Código de Defesa do Consumidor, né? Eu preciso realmente provar uma negativação de nome? Eu preciso, além da própria negativação, eu preciso provar
que o meu cliente teve a honra ferida, que ele não vai conseguir crédito porque ele está com o nome negativado? Eu realmente preciso fazer isso? A gente está falando de um dano moral presumido. É óbvio que alguém que tem o nome negativado não vai conseguir crédito. É óbvio que alguém que está com o nome negativado não vai conseguir fazer compras em alguns lugares. Então, assim, eu preciso mesmo provar isso? Observe. O consumidor... Aqui a minha foto ficou junto, né? O consumidor, ele ajuiza a ação. E a prova fica sempre fornecedor. Será que é certo a gente pensar isso? É certo a gente confiar na inversão do ônus da prova? Né? Porque quando a gente fala de direito do consumo e ações relacionadas ao consumo, o que a gente costuma ouvir da maioria das pessoas? Ué, mas tem inversão do ônus da prova, quem tem que provar é a empresa. A inversão do ônus da prova, meus queridos, minhas queridas, ela não é obrigatória e ela não é reconhecida de maneira automática. Observe o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Artigo 6º. É direito básico do consumidor, inciso 7, ou inciso 8º, a facilitação de defesas, de direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação, ou, observe como eu coloquei o ou aqui, quando ele for hipossuficiente. Então, esse discurso que a gente costuma falar, o que a gente costuma ouvir, de que eu não preciso provar nada nas relações de consumo, tem inversão do ônus da prova, a empresa que se quiser que prove o contrário. Isso é errado, é um equívoco muito grande, porque primeiro, o artigo 6º do CDC fala que há possibilidade de inversão do ônus da prova, inclusive com a inversão do ônus da prova, mas ela não é automática, então você não pode contar com isso. Eu já vi inúmeras sentenças que o juiz julgou improcedente por não inverter o ônus da prova a favor do consumidor, porque a alegação não era verossímil. Então aqui eu tenho duas situações. Primeiro, se você está contestando uma ação de consumo e o consumidor vai lá e pede a inversão do ônus da prova, sem juntar provas que informem a verossimilhança das alegações dele, ou que ele não faça prova da sua hipossuficiência, você pode refutar o pedido de inversão do ônus da prova. Excelência, o autor, embora consumidor, não faz jus à inversão do ônus da prova, primeiro, porque não é automática, e segundo, é que não provou qualquer dos requisitos básicos para sua concessão, requisitos esses obrigatórios, como, por exemplo, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência. Ou, em outra situação, excelência, os fatos narrados pelo autor não é verossímil, porque as provas que ele apresentou são incompatíveis com as alegações autorais. Olha que incrível. O Andrei que está falando aqui, já li várias iniciais que os advogados tentam caracterizar a relação de consumo para inverter o ônus da prova. A inversão do ônus da prova, ela pode existir nas relações de consumo, ok? Mas também pode existir agora no CPC de 2015. Por quê? A disposição do ônus da prova, ela não é dinâmica no CPC agora? Eu não posso? Ela não é dinâmica no sentido de que o réu tem que provar, mas que o réu também pode provar? Então, a gente tem que parar de achar que eu provo do jeito que eu quiser, a empresa que quiser que conteste. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Para de ensinar as empresas a advogar, já aqui falando. Então, vamos aqui pensar no autor. Você é autor, você está defendendo, você está ajuizando uma ação em prol do consumidor. E eu estou falando essa perspectiva da empresa justamente para que a gente possa pensar de uma maneira inteligente na prova, né? Quando a gente analisa, sabe quando a gente pega uma contestação e a gente precisa fazer a réplica? E a gente analisa já procurando defeito, procurando uma nulidade, é isso que a gente tem que fazer nas petições iniciais. Entrega
pronto. Mas assim, para ficar difícil a contestação, porque a contestação tem que ser difícil, porque se ela for fácil, significa que a gente não provou muito bem quando a gente ajuizou a ação. Então aqui observe, eu vou falar de novo, a inversão do ônus da prova pelo CDC nas relações de consumo, ela não é automática. É preciso provar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, tá? Então, só fazer um pedido de inversão do ônus na prova não é suficiente, ok? E aí, eu vou fazer uma observação aqui em relação à diferença de vulnerabilidade e hipossuficiência. Porque vocês viram que quando eu falo de inversão do ônus da prova, ele fala de verossimilhança das alegações ou comprovação de hipossuficiência. Mas, Suelen, quando eu falo de relação de consumo, eu não estou falando que todo consumidor é vulnerável e hipossuficiente? Essa afirmação, ela é equivocada. Se você pensava, ou se você afirmava, ou se você já ouviu que na relação de consumo todo consumidor é vulnerável e hipossuficiente, ela está errada. A vulnerabilidade, ela é uma presunção absoluta quando eu falo de consumo, porque ela é um estado permanente e inerente ao direito do consumo. Ok? E aqui eu falo direito do consumo porque eu estou falando também de outras regras aplicáveis às relações, não só o Código de Defesa do Consumidor, ok? Quando eu falo de hipossuficiência, eu estou falando da disparidade técnica ou informacional diante de uma situação de conhecimento. Eu estou falando que o consumidor não consegue provar aquela situação, que ele é hipossuficiente tecnicamente, por exemplo, ou que ele não tem aquelas informações. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou tentar adquirir um plano e uma empresa de telefonia e eu não posso, mas o meu nome não está negativado, mas existe uma restrição interna dentro daquela empresa, porque eu tenho um débito naquela empresa, mas o meu nome não está negativado. Eu sou hipossuficiente, sabe por quê? Eu não consigo trazer de maneira técnica essa informação, essa prova para dentro do processo. Eu não consigo. Então, nesse caso, eu sou hipossuficiente. Então, observe, todo consumidor é vulnerável, porque a vulnerabilidade ela é um estado permanente e inerente à relação de consumo. Mas nem todo consumidor é hipossuficiente. A hipossuficiência, ela precisa de informação. Eu preciso informar que eu não consigo produzir aquela prova, que eu não tenho condições de produzir aquela prova. Então, se eu provar que o consumidor é hipossuficiente naquela situação, eu consigo justificar o meu pedido de inversão do ônus da prova. Ou eu consigo, através da prova que eu anexar no processo ou na minha petição, que as minhas alegações são verossímeis. E a partir daí, de um ou de outro, eu consigo pedir a inversão do ônus da prova. Seja bem-vindo, Rodrigo, doutor Fernando, o Rodrigo da Tajuri. Prazer, Rodrigo, tê-lo aqui. Rodrigo estava em dúvida, Suelen, como é que você ia fazer essa live só com você, sem convidado? Tá aqui, Rodrigo. Eu aqui usando essas informações e a tecnologia aqui para fazer uma live, né? Eu comigo mesma e com vocês aqui presentes. Então, observe, todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Lembrando, mais uma vez, que a inversão do ônus da prova, ela não é... Bom dia, doutor Diego, bom dia. Ela não é automática. Eu preciso provar um dos dois requisitos obrigatórios: hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. Ok, Suelen, já entendi bastante o que você está falando, mas como que eu provo? Você já falou da importância da prova no CPC, no JEC civil, no Código de Defesa do Consumidor, mas como é que eu provo? Eu já entendi que a prova é importante, eu já entendi que a narrativa dos fatos também é muito importante. Eu já entendi tudo isso. Bom dia, Cíntia. Essa live vai ficar gravada, viu? Para quem não conseguiu chegar no horário, não se preocupe. Eu já entendi tudo isso, Suelen, mas como é que eu provo? Como que eu provo? A inversão do ônus da prova não é automática. Preciso falar isso para vocês de novo. E sabe como é que a gente prova? Provando. Nossa, que óbvio, hein, Suelen? Muito óbvio, né?
Mas a gente erra muitas vezes por a gente achar que o óbvio não precisa ser dito. E quando a gente está falando de prova das alegações autorais ou prova para desconstituir, alterar ou diminuir o direito do autor, eu não posso deixar de falar do que é óbvio. Eu preciso provar tudo. Então, como que eu provo? Provando nos mínimos detalhes, ok? E agora eu vou passar a colocar uns exemplos para vocês de como que é possível provar. Eu já conversei bastante aqui com vocês da importância da prova e eu já conversei em outras lives sobre legal design. Sabe o que é isso? É eu me comunicar com o meu leitor de uma maneira que ele entenda, sem ruídos, sem qualquer interferência, usando imagens, ok? E eu vou pedir para você que está assistindo, para você dar coraçõezinhos aqui, para que essa live chegue para outras pessoas, ok? Então, como que eu faço, Suelen, para eu mostrar para o juiz que eu tenho muitas provas interessantes, que ele precisa analisar e que se ele for lá, e o melhor ainda, que se ele for lá olhar aquela prova, ele vai julgar minha ação procedente. Ou se eu estiver como réu, defendendo o réu, eu preciso mostrar para o juiz que se ele for lá ver aquela prova que eu juntei lá no documento 1, 2, 3, ele vai julgar improcedente os pedidos do autor. Ou como autor, ele vai julgar procedente os meus pedidos. Como que eu faço isso? Você precisa incluir, você precisa tornar a sua petição, seja ela inicial, contestação, seja ela intercorrente, interessante. Você precisa mostrar que aquilo ali é interessante. E você precisa deixar um gostinho de quero mais. Para quê? Para o seu leitor, para o juiz, para a juíza, ir lá naquela prova e aí engolir ela. Pedaço por pedaço, linha por linha. E aí eu vou dar uns exemplos para vocês da importância na imagem dentro da petição para provar. Porque a gente prova provando, né? Parece meio idiota falar isso, mas não é não, tá? Não fuja do óbvio. O óbvio, ele precisa ser dito. E aqui vou dar um exemplo para vocês. Pense numa petição e aí que o advogado ou advogada escreva: Excelência, o autor recebeu 6 ligações todas no final de semana. E aí provavelmente você está ajuizando uma ação envolvendo relação de consumo, falando que ele está recebendo inúmeras ligações e que isso está perturbando ele, que ele está sendo incomodado e que ele não quer contratar aquele serviço, mas eles estão ligando no final de semana. Olha aqui. Olha para essa tela e olha essas letras. Todas do mesmo tamanho, todas da mesma cor. Ok, eu entendi. O juiz também vai entender. Ele recebeu 6 ligações, ok. Pode ser perturbador, mas talvez pode ser um mero aborrecimento, porque ele pode não ter atendido, né? Então, ok, talvez esteja lá num dano moral parâmetro. 1.000, 2.000... né? Ou talvez seja só um mero aborrecimento, não vi um dano moral aí não. Agora, vamos lá. Excelência, o autor recebeu 6 ligações, todas no final de semana. Observe. Olha as ligações, sábado, na hora do almoço, o cara botou o almoço, botou o prato de comida na mesa, 11h55. Olha ali depois, 10h53, 18h23. Se não fosse pandemia, estava saindo para algum lugar. Se fosse domingo, indo para a igreja. 18h23, 11h55, 10h53, na hora que você estava fazendo seu almoço. Na hora do seu descanso, num sábado. E observe, Excelência, não satisfeito, ele ligou de 10h53 às 18h23. Vocês conseguem ver a importância da prova, de eu trazer a imagem da minha prova para a petição? Vocês conseguem, eu queria que vocês colocassem aqui, que vocês escrevessem verdadeiramente. Vocês conseguem ver a diferença disso? Excelência, o autor recebeu 6 ligações todas no final de semana. Para isso, para eu apresentar essa imagem, vocês acham que isso faz sentido? Vocês acham que quem está lendo consegue ter essa percepção da prova diferente? Que aqui ele está vendo os horários, que ele está vendo que está escrito sábado,
que ele tá vendo que aí você usa a sua argumentação para isso. Excelência, não é só uma falha na prestação de serviço, não é uma simples relação de consumo. Não é um dano moral, um mero aborrecimento, não. Olha isso, eu estava fazendo almoço e não satisfeito foi de 10h53 a 18h23. Olha a importância. De novo eu vou mostrar para vocês. Olha isso e olha isso. Vamos para outro exemplo aqui. Excelência, as placas de trânsito do local, acidente de trânsito básico, tô fugindo um pouco da relação de consumo, né? Mas eu achei importante trazer essa observação. Excelência, as placas do local, Excelência, as placas de trânsito do local afirmam com clareza que o autor poderia tanto permanecer na faixa onde estava ou virar à esquerda. Ok. O seu leitor entendeu que ele podia permanecer onde ele estava e virar à esquerda? Não tem nenhum ruído nessa comunicação aqui, ó. Porque não tem nenhuma informação de onde ele estava para onde ele podia ir. Não tem nada no meio. Ele entendeu perfeitamente. Ele entendeu. Agora vamos lá. Olha essa imagem. Isso aqui eu fui lá no lugar e tirei foto. Eu não, né? O meu cliente mandou para mim. Olha isso. Ali eu estava falando, excelência, tem uma placa de trânsito lá que fala que ele não podia virar à direita. E que ele virou e bateu no carro do meu cliente. Aqui eu tô mostrando, olha só, excelência, tem 2 placas. Tem uma não, tem 2. E aqui, olha só, é nítido que não podia. Você tá vendo, excelência? Olha aqui, eu estou levando o magistrado para o local onde eu quero produzir a prova. Aqui, ele está lendo de dentro do gabinete dele. É mais um processo, mais um mero aborrecimento, mais uma improcedência. Ou mais um dano moral na média, ali. Para depois nem correr o risco de recorrer, porque da assistência judiciária para recurso não está rolando também. Olha aqui. O juiz está lá. E mais, eu aposto que você está tentando identificar aqui onde é esse lugar. Onde é esse lugar? É Serra, é Vitória. E aqui, porque aqui a imagem é bem pequena, mas eu podia ter colocado uma imagem maior para identificar. Porque isso aqui é uma avenida super movimentada, que qualquer pessoa conhece, que anda de carro aqui, vai para o fórum, é o trajeto do fórum. É isso que Marcele está falando. A jornalista fala com muita propriedade. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E Cris também falando, olha, não sou da área, mas para as pessoas visuais isso funciona. Cris, é para qualquer pessoa. Né? O legal design, as imagens, a prova, ela é importante para qualquer pessoa, seja em processo, seja na vida, gente. Quando a gente fala de estratégia de imagem, é isso. É a pessoa olhar para você, olhar para a imagem e ver que faz sentido com o que você está falando e com o que você representa. A imagem, ela é importante para tudo, mas olha isso aqui. Eu coloquei o magistrado, eu tirei ele de dentro do gabinete dele e coloquei ele onde aconteceu o acidente. E agora ele tá vendo aqui, sem a menor sombra de dúvidas, que não tem uma placa, não, tem 2. E que era impossível a pessoa não ter visto. Ok? Isso aí, Andreike. Porque os fatos, a gente tem que ter uma narrativa de fatos muito interessante. E eu convidei uma pessoa, já vou aqui adiantar porque eu não aguento, a minha língua não cabe dentro da minha boca. Eu convidei uma pessoa para falar sobre storytelling, como narrar os fatos de uma maneira interessante. E ele não é da área jurídica, tá? E já vou falar uma coisa para vocês, ele trabalha com humor, então ele vai contar a maneira que a gente pode prender o leitor na narrativa dos fatos de uma maneira muito interessante, tá bom? Vai ser bem legal. Então, olha só, gente, eu trouxe um magistrado, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu não tô sendo arrogante nem prepotente em falar isso, não. Sabe por quê? Porque quando eu vejo isso escrito e eu preciso contestar, ou quando eu escrevo isso, eu sei que eu tô mostrando. Eu tô mostrando. Mas aqui eu tô provando. Então, lembra do que eu disse aqui pra vocês? Como que se prova? Provando. Provando, ok? Aqui eu tô mostrando, aqui eu tô provando, aqui eu tô mostrando pra ele, cara, na boa,
Meu cliente foi incomodado sábado na hora do almoço. Não satisfeito, as ligações persistiram até a noite. É outra percepção de prova, ok? Outra percepção de prova. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, como que eu faço com essa prova, né? Eu preciso trazer tudo, não preciso? A gente vai ter outros momentos. Agora, olha esse outro exemplo. O autor foi humilhado publicamente com alcance de mais de 1.000 pessoas. Isso aqui é xingamento, ofensa, Facebook, ou então empresa, né, em relação de consumo, a empresa foi lá, esculachou o consumidor e virou um problema danado. Ele foi humilhado publicamente, excelência, mais de 1.000 pessoas viram. Ok, olha isso aqui. Eu estou mostrando a quantidade de comentários, de curtidas das curtidas, dos likes das curtidas. Isso aqui, depois que eu apresentar essa foto, eu consigo trazer uma narrativa falando assim, excelência, eu me enganei. Não foram só 1.000 pessoas, não, que viram ele ser humilhado publicamente, foi muito mais. Porque observe que cada comentário tem de 2 a 3 curtidas de pessoas diferentes. Observe, olha a diferença disso para isso. Mais uma vez. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e depois eu vou conversar com vocês de uma maneira mais longa. A gente vai conversar bastante sobre prática de juizado especial cível. A gente vai conversar muito sobre isso, né? E eu vou conversar bastante sobre provas. Quando a gente fala de juizado, a gente fala de celeridade e informalidade. Então tem que ser muito rápido, ok? Observe dor, sofrimento, lesão à honra, local onde aconteceu. Se o local é importante, o documento, se a cláusula, se a assinatura, se a data naquele documento for importante, você precisa repetir e provar. Repetir e provar. Repetir e provar. Dor, local e documento. Repetir e provar. Não se canse, mas você precisa fazer isso de uma maneira envolvente, convincente e não cansativa. Como que eu posso fazer isso, Suelen? Escrevendo na escrita e na imagem. E posso melhorar ainda, que é um upgrade assim, coloca um QR Code de um vídeo seu de 30 segundos explicando isso aí. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Faz, grava e bota o QR Code lá. Sensacional. Então, dor. Teve angústia, teve sofrimento, teve lesão à honra. Ficou angustiado, ficou puto, ficou feliz, ficou alegre. Dor. Precisa ser provado. Local. O local onde aconteceu é importante. Você pode escrever com a maior riqueza de detalhes do mundo. Não vai substituir a força, o poder de uma imagem. Documento. Suelen, como é que eu vou dar ênfase a um documento? O documento integral você vai deixar nos anexos, é óbvio. Mas eu preciso o quê? Enfatizar a data? Excelência, o autor está falando que a data é essa. Ou, excelência, a ré está falando que o nome dele foi retirado da negativação na data tal. Mas aqui, ó, aí você vai lá e vai circular e vai trazer uma parte do comprovante da negativação. Olha a data da negativação. Eu não preciso trazer o documento todo. Eu estou enfatizando algo específico naquele documento. Não tem como eu dar ênfase em tudo ser importante, tá? Os magistrados têm acesso ao QR Code, Marcele. Eu vou fazer um tutorial depois para vocês sobre QR Code, muito legal. O QR Code você não precisa ter nenhum aplicativo, você precisa apenas usar a câmera do celular. Você direciona a câmera do celular e abre o vídeo. Você pode fazer dessa forma ou você pode fazer através de link clicável na petição. E aí eu vou conversar sobre isso. Calma. Gente, olha só. Sábado que vem vai ser a nossa última live da maratona da Sua Melhor Advocacia. A gente vai conversar sobre soluções pré-processuais, tá? De consumo. E depois a gente vai começar, e vai ser uma maratona sem fim, de prática de juizado especial cível. E aí eu vou desmembrar isso aqui, assunto por assunto, de uma maneira muito legal. Então, dor, local e documento. Repetição e prova, ok? Sueli, mas se for dano moral presumido, né? Que a gente falou lá na frente. Sério?
Eu tenho que provar que o meu cliente tem direito a uma indenização por dano moral porque o nome foi negativado? Tá negativado, é óbvio. Olha, se ele não conseguiu comprar alguma coisa em decorrência da negativação, ou se ele foi... o problema do álcool em gel tá perto é que a gente acaba usando sempre mesmo sem precisar, né? Ou se ele foi impedido, se ele teve lesão à honra, se ele foi ofendido, se ele foi humilhado, exposto em situação vexatória em decorrência daquela negativação, e você provar isso, você tá provando, assim, excelência, eu não tô falando de um dano moral presumido, não, eu tô falando de muito mais. E aí você vai ter um salto do quanto da indenização. Você vai sair da base que o magistrado já tem para situações análogas, de outros processos que não se incumbiram de provar, para uma análise minuciosa. Eu falei assim, opa, isso aqui é um pouco diferente mesmo, deixa eu ver esse negócio aqui. E aí você vai convencer que aquilo ali é um dano moral que pode sim ser presumido, mas você está provando que ele vai muito além, ok? Tenha estratégia, mas não guarde as cartas na manga. Não guarde as cartas na manga, principalmente no juizado especial civil. E por que eu tô dizendo isso? Você espera, então eu não posso guardar a prova para depois eu apresentar quando eu achar mais conveniente? Pode. Mas você tem que ter muito cuidado e uma estratégia muito boa para isso. Porque se o seu direito, se o seu tempo de apresentação, de requerimento, de informação da prova já passou, vai ser um baita tiro no pé. E é muito difícil você reverter um processo por ausência de prova. A prova é a mais importante. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, ok? Muito cuidado ao guardar as cartas na manga. E eu conversei com vocês nessa semana sobre a nulidade de algibeira, e ela está muito ligada a isso. Ela é basicamente quando eu vejo uma nulidade num processo, estou falando de uma maneira muito genérica, eu vejo uma nulidade num processo que me favorece, deixo o processo todo tramitar sem arguir, e depois lá no final, quando o resultado não é favorável a mim, eu vou lá, ei, tinha uma nulidade lá atrás, volta e anula tudo. Meus amigos, se eu te mostrar a jurisprudência no STJ sobre isso, vocês vão cair para trás. Porque isso está ligado, se for reconhecida que você está tentando usar a técnica de nulidade da algibeira para se favorecer, isso pode ser considerada má-fé processual. Então, muito cuidado. Você tem uma prova? Apresenta, ou pelo menos menciona, tá bom? E no JEC, eu vou dizer para vocês, não vale a pena ter muita estratégia para prova, não. Você vai ajuizar inicial? Prova tudo. Sem medo, não tenha medo, prova. Você vai contestar? Prova tudo. Prova tudo, não tenha medo, porque no JEC, se precluir, meus queridos, vai dar muito trabalho. E lembra que nem todo recurso, na maioria, eu tô falando de uma maneira muito genérica, tá, gente? A gente não pode trazer provas novas em recurso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. No JEC, cuidado com a sua estratégia, cuidado ao guardar as provas na manga, ok? E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês finalizando essa live. Muito legal. E aqui não sei se vocês conhecem o Dr. Leonardo Alvarenga, tá? Ele é o coordenador dos juizados especiais no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça tem um podcast muito legal que é o Talk Just. Acho que é esse mesmo o nome. Agora eu tô vendo aqui que ficou faltando um pedaço aqui, que é o nome dele. Eu vou apresentar para vocês depois. E ele fala sobre soluções pré-processuais de demanda de consumo. É um podcast de 7 minutinhos que vale muito a pena você ouvir e depois você ir lá, desmembrar o site do Tribunal de Justiça para você ver o que ele fala. A gente tem o consumidor.gov, mas a Samsung tem uma plataforma específica também. Então, se você vai ajuizar uma ação agora contra a Samsung, tem o pré-processual e também tem o NUPEMEC. Ei, Valquíria, bom dia. Não tem problema, vai ficar gravado, Valquíria. Nossa live vai ficar gravada aqui para depois. Então, é um podcast que vale a pena você assistir. Ele é muito curtinho. Dr. Leonardo fala sobre várias coisas. Ele é incrível, não é, Marcele? Tem uma didática muito incrível. Gosto muito dele, gosto muito das decisões dele. Acho sensacional. Acho ele uma pessoa muito técnica.
mas também com uma linguagem muito acessível. Gosto muito, muito mesmo das decisões dele, da condução dele, né, da coordenadoria também. E é um podcast incrível que vale muito a pena vocês ouvirem e depois vocês irem lá e desbravar a aba. Lá no Tribunal de Justiça tem uma aba Coordenadorias. E aí tem da Vara da Infância e da Juventude, tem uma outra que eu não me lembro agora, desculpa, e tem de Juizado Especial. Tem muita coisa legal. Inclusive, você pode acompanhar lá alguns julgados que interferem diretamente na suspensão de alguns processos no Juizado Especial. Mas aí eu vou falar depois, que eu já adiantei aqui para vocês, né? Que a gente vai fazer a prática do Juizado Especial Cível e vai ser incrível no próximo, a partir quando a gente finalizar essa maratona, vai ser muito legal. E finalmente, gente, chegando aqui ao nosso final, entregue pronto. A minha foto ficou em cima aqui, né? Mas tá escrito, entregue pronto. Não tenha medo de entregar pronto. Para o seu cliente, para o judiciário, para quem quer que seja. Eu sei que às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas eu vou entregar pronto, eu vou fazer tudo, ele não vai ter trabalho nenhum. Olha só, você quer vencer, você quer sair vencedor, você quer a procedência ou a improcedência. Quem está lendo, quem precisa ser convencido, não precisa percorrer tortuosos e longos caminhos. Se você quer convencer, você precisa entregar pronto. Você acha mesmo que é papel do leitor que precisa ser convencido, procurar argumento para te dar o que você está pedindo? Isso, Marcele falou aqui, ó, Just Talk, o podcast do tribunal, isso mesmo. Então, você acha mesmo que tem lógica que a pessoa que você quer convencer, que o leitor, que o seu cliente, que você está entregando um serviço, ele tem que olhar lá e achar justificativa para falar, pô, mandei bem, contratei um advogado e advogada foda. E que o juiz tem que falar, não, calma aí, deixa eu entrar aqui e tentar achar argumento para deferir esse pedido. Gente, é errado. Entregue pronto. Deixe a sua vaidade de lado, né? E eu digo isso assim, falando com muito carinho. Às vezes nós somos muito vaidosos, né? Com as nossas coisas, com os nossos jeitos, com as nossas técnicas de prova, com a nossa condução de processo. Mas a gente está tentando convencer. Então a gente precisa entregar pronto, mas é entregar pronto mesmo. A partir de hoje, eu realmente quero que vocês não façam menção das provas, DOC 1, DOC 2, folha 1, folha 2. Não faça isso. Traga o que foi importante da petição para o processo. O que foi importante da prova para a petição. Lembre-se sempre, dor, local e documento. Você precisa repetir e provar, repetir, provar, repetir e provar. E aí outra coisa técnica que eu vou ensinar para vocês, que o meu convidado vai falar mais também, tá? A melhor técnica de ênfase é 3 vezes. Repetir 3 vezes. E usa muito isso no humor, né? No stand-up comedy é sempre 3 vezes, observem, ok? A Marcele tá falando aqui, concordo absolutamente, ainda mais que também sou jornalista, e no telejornalismo tem que ser tudo conciso e direto, exatamente. Às vezes, aquilo, sabe uma coisa muito legal que a gente pode fazer? Descreva o que está na imagem. Você vai ver que você pode gastar 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Ao tempo que quando você vai mostrar a imagem, fala assim, excelência, a placa de trânsito do local fala que não pode. Olha, pá! Você vai ver que você resumiu 1, 2, 3, 4 parágrafos. Apresentar no texto corrido e também em anexos. Exatamente. No anexo, Marcele, é importante a gente deixar o documento completo. E na petição, eu trazer a prova. Agora, a minha live subiu de nível, que o Dr. Rodrigo Mazei entrou nela. Agora é outro nível de live. Que prazer, doutor Rodrigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, gente, vamos ter cuidado com isso, a atenção da prova, né? Eu já trouxe aqui inúmeros artigos do processo civil, da Lei de Juizado Especial, do próprio Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, falando sobre a importância da prova. E ela é tão importante que ela não tem que ficar lá só nos anexos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Você tem que trazer uma parte. E observe, você que não quer entregar o todo, que é só entregar uma parte,
que é conduzir o leitor, que é conduzir a pessoa que vai ser convencida para o final de uma maneira interessante, apresente o que é mais importante e deixe alguma dúvida no ar. Isso é muito legal. Vocês já repararam que tem várias pessoas, por exemplo, em TED, né, em TED Talk mais ou menos, que às vezes começa com pergunta? Isso é muito legal, porque você já começa o seu nível de convencimento e de interação com quem você vai convencer, com quem tá te escutando ou quem tá lendo, muito, muito interessante, né? Por isso que tem gente que fala assim, olha, eu já errei assim como você, hein? Quantas vezes você já achou que poderia provar desse jeito? São perguntas, são conexões que você cria. Então imagina numa petição, você provando, você traz a informação, você traz a imagem, né? Olha isso aqui, gente, de novo. Excelência, tem placas de trânsito no local que afirma com clareza que o autor pode tanto virar à esquerda ou permanecer. Ele permaneceu e foi atingido pelo carro do réu. Agora, olha isso. Você trouxe o magistrado e a magistrada para o local. Ele tá vendo que além de você ter falado que tem uma placa, tem duas. E que elas são visíveis. Olha isso, você trouxe o magistrado para o local. E repito mais uma vez, dor, local e documento. Você precisa trazer para sua petição, ok? Gente, já deixo aqui o meu convite. Sábado que vem, a nossa próxima live de fechamento da segunda maratona que a gente está conversando sobre consumo, eu vou receber o Ricardo Goretti. Ele é doutor em Direito e a gente vai conversar sobre métodos adequados de solução de conflitos no consumo pré-processuais. Então, assistam, escutem o podcast que eu indiquei aqui do Dr. Leonardo Alvarenga, que é incrível, que fala de soluções pré-processuais de demanda de consumo. E sábado que vem eu espero vocês, porque a gente vai unir tudo isso em uma live super legal. E claro, fica aqui o meu muito obrigada, né? E eu tô aqui no meio do obrigado, olha que legal, né? Se eu tivesse programado não ia ser tão legal assim. Agradecendo vocês, essa live vai ficar salva. Eu espero que tenha sido incrível para vocês, assim como foi para mim. A gente vai conversar bastante sábado que vem com Goretti. A gente vai finalizar essa segunda maratona da sua melhor advocacia e depois eu vou começar outras lives, outros assuntos, mas a gente vai ser ainda lives da sua melhor advocacia, sábado, 10 horas. Eu vou continuar tendo esse compromisso aqui com vocês, que eu não abro mão, que está sendo uma troca de experiência incrível. Obrigada, doutor Raul, eu que agradeço o senhor estar aqui participando. Mas a gente vai começar a falar a partir do dia 11, vai ser a sua melhor advocacia, mas não vai ter mais maratona, porque a gente vai conversar sobre juizado especial cível na prática. E aí a gente vai desmembrar a petição inicial, a gente vai desmembrar a contestação, a gente vai desmembrar a audiência, mas de uma maneira fantástica. A gente vai falar de oralidade, comunicação, como falar bem na audiência, como fazer uma sustentação oral foda, né? Que aqui a gente tá entre amigos, é sábado, a gente pode usar esse palavreado. Quem não gostou, me desculpa. Então vai ser muito legal. Então fica aqui o meu convite, essa live vai ficar salva. Achou legal? Achou incrível? Manda para os amigos, gente. Compartilha a live depois. Eu acho que isso é muito importante também e acaba me incentivando de verdade, né? Porque eu vejo que vocês estão compartilhando, que vocês gostaram do conteúdo. Então, para eu continuar produzindo, eu preciso que vocês sempre me deem esse feedback, né? Suelen tá legal, Suelen eu tô gostando, Suelen fala disso, porque eu tô aqui, porque eu vejo que tem uma conexão, que eu tô falando algo legal e tô ouvindo experiências de vocês também. A experiência que a gente troca depois dessas lives é muito importante para mim, muito significativa. Suelen, envia uma tese diferente do que você está falando da nulidade de Aldiveira. Me manda, a gente vai conversar. Aqui é uma troca de experiência e compartilhe depois com seus amigos. Gente, um grande beijo, ótimo sábado para vocês, ótimo final de semana, continue se cuidando e a gente se encontra sábado que vem. Um abraço, um beijo para todos vocês, foi incrível.